Paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 31 de outubro e nós vamos concluir com êxito a leitura do livro do profeta Daniel. E eu deixei sempre aqui nas explicações, nos comentários dos nossos vídeos, eu deixei as explicações sobre o livro do profeta Daniel. Ok? Vamos à leitura de hoje, nós vamos ler os capítulos 10, melhor dizendo, nós vamos ler os capítulos 11 e 12, capítulos 11 e o capítulo 12, que diz assim, capítulo 11, versículo 1: Mas eu, no primeiro ano de Dário o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Ele está se referindo ao capítulo anterior, onde ele tem um embate espiritual, uma visão, e tem aí a questão do jejum dos 21 dias, daqui sai o jejum de Daniel, a peleja contra o príncipe da Pérsia, e agora então ele vai dizer da sequência. Agora, eu vou lhes dizer a verdade, versículo 2. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem mesmo o seu poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas, depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e não permanecerá nem manterá o seu poder, porque ela será entregue, juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os seus deuses, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do sul, mas voltará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e, voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com grande poder e com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão força para resistir. O invasor fará
o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com o rei do sul. Ele dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isso não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas, mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para que nunca mais possa ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte, com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os seus pais. Repartirá entre eles, voltar aqui no versículo 24. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente do grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e, sentados à mesma mesa, falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra esta santa aliança, e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. Com lisonjas, perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão com eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as suas mulheres
preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas será perturbado por rumores vindo do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Capítulo 12. Neste tempo, capítulo 12, versículo 1, neste tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé às margens de um rio, cada um de um lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o tempo destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, ao fim dos teus dias, se levantará para receber a sua herança. Muito bem, chegamos ao final do livro de Daniel. Que Deus te abençoe, que Deus toque a sua vida, que Deus te conceda graça. E amanhã nós vamos começar o livro de Oséias, vai ser uma bênção. Fica com Deus e até amanhã.